Aleluia. Pode assentar um pouquinho, por favor. Diga comigo, à mesa com Jesus. Deus mesmo é quem luta a favor do homem contra seu afastamento, sua alienação. Quem luta a favor do homem é o próprio Deus. As guerras do homem, então, nesse sentido, do ser humano, são ainda as guerras de Deus. Deus sempre quer mostrar para o ser humano como ter sua ajuda nos conflitos pessoais tão comuns a todos nós. A mensagem dessa noite não é uma mensagem curta. Eu disse à minha esposa, amor, a mensagem é longa, a gente vai precisar meditar em várias coisas hoje aqui. Se você quiser anotar, anote algumas coisas que nós vamos falar. Graças a Deus está sendo filmado, está sendo registrado isso, para que depois possamos rever, ver e rever esses conceitos. Desde que o ser humano foi expulso do Jardim do Éden, ele não sabe naturalmente o que é governar e ser governado. Naturalmente, a raça humana perdeu essa percepção que eu vou chamar de senso de autoridade e responsabilidade. A raça humana tem a tendência de querer fazer o que cabe exclusivamente a Deus, ao mesmo tempo querer que Deus faça o que cabe a nós fazermos. A raça humana perdeu noção de autoridade e responsabilidade. O texto de Gênesis 3 aponta nessa direção. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido e ele comeu com ela. Gênesis 3, versos 5 e 6. Um dos efeitos do pecado de Adão e Eva, estou dizendo a vocês, foi a perda do senso de responsabilidade. Qual é a questão aqui em Gênesis 3? Desde o instante em que o ser humano foi enganado pela promessa da serpente, sereis como Deus, essa foi a promessa, e Adão e Eva quiseram mesmo o cumprimento dessa mentira, eles quiseram ser como Deus, eles deixaram de saber quem eram. O fato é que o homem nem se tornou Deus depois de comer do fruto, nem continuou a ser puro homem. Ele se tornou uma outra coisa que nem ele mesmo sabe mais agora definir. Ele é uma criatura desvinculada do Criador. Ele é uma obra de arte sem autor. Isso é o homem depois da queda. O que é ele? Ele é homem puramente? Não, ele não é. Porque o homem puramente homem, antes da queda, é um ser absolutamente vinculado ao seu Criador. Ele é Adamá, ele é o terreno, vinculado ao Criador pelo próprio moldar dos dedos do Criador. Ele conhece o Criador intimamente, ele anda com o Criador, ele passeia com o Criador na viração do dia, mas depois da queda ele não sabe nem ser Deus, nem ser homem. Em meio a essa tremenda crise de identidade, Deus é e sempre será, durante esta era decadente, o Senhor que quer curar e fortalecer a raça humana. Esse é Deus, o médico, o fortalecedor. Uma das guerras muito comuns a todos nós é, sem dúvida, a guerra contra a doença, contra a enfermidade. Às vezes uma doença de nascença. Se você aqui ou à distância está lutando contra uma doença ou por medo de doença, saiba que Jesus Cristo cura. Um dos muitos relatos de cura realizada durante o ministério terreno de Jesus está lá em João capítulo 9. E nesse texto ocorre uma cura física extraordinária, absolutamente extraordinária. Mas como se isso não bastasse, a cura em si já é algo fantástico.
ela ainda aponta para a cura da alienação, desse distanciamento de Deus, e consequentemente então fala da cura da nossa identidade, da nossa percepção sobre quem somos no mundo. João capítulo 9, a partir do verso 1 diz assim: passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Que doença terrível. Cego, desde sempre. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra. Diga comigo, cuspiu. O texto diz, no verso 6, tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Nesse texto tão conhecido, Jesus cura com sua saliva. A arqueologia hoje sabe que na ceia pascal, na ceia de Páscoa do Senhor com seus 12, pouco antes de Jesus ir para a cruz do Calvário, só havia, como era de costume no judaísmo, só havia um cálice. Um único cálice em que todos compartilhavam. Um cálice, e todos os discípulos compartilhariam do cálice do Senhor. Dr. Rodrigo Silva, que é doutor em arqueologia clássica pela USP, é uma das muitas vozes que aponta nessa direção. Havia o pronunciamento de uma bênção pela pessoa responsável pela celebração, pelo patriarca da família, se fosse uma ceia pascal familiar, ou o hospedeiro, o responsável, o anfitrião, o chefe da casa. A maior autoridade proferia uma bênção sobre um copo de vinho, e depois esse copo era passado ao redor da mesa para cada um dos participantes da ceia no início da Páscoa. Esse era o costume judeu. Paulo vai dizer para nós que o cálice que nós tomamos na ceia do Senhor é o cálice de Cristo. É momento de comunhão, diz Paulo, e Paulo tem uma percepção muito profunda sobre a ceia. É momento de comunhão com o Senhor, diante do Senhor, é estar diante de Jesus, tomando do cálice de Jesus, bebendo da vida de Jesus, em perspectiva cultural. Paulo está dizendo para nós, já que apenas um cálice é compartilhado na ceia pascal, Paulo está dizendo que, como a ceia do Senhor é a substituição legítima no cristianismo daquilo que era a ceia pascal judaica, Paulo está dizendo para nós que é como se a saliva de Jesus estivesse ali. A mesma saliva que curou o cego de nascença, compartilhada conosco para curar nossas doenças. Compartilhada conosco para curar nossas cegueiras, nossas enfermidades. Jesus compartilha tudo: saliva, sangue, corpo, tudo. Isso aponta para a cura total da nossa alienação, total do distanciamento de Deus, total da nossa identidade. Nós nos sabemos, nós nos compreendemos, nós nos entendemos, até por causa da ceia do Senhor, como seres agora, pela graça de Deus, completamente unidos a Cristo. Paulo escreve aos Coríntios na primeira carta, no capítulo 10, porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo. O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo. Não podeis beber o cálice do Senhor
e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Nós somos chamados a comungar com Cristo continuamente. Isso está simbolizado na ceia, uma refeição. É comer com. Esse comer com se dá com Cristo e também com pessoas comuns. A comunhão cristã também se revela no comer do povo de Deus. Aliás, Atos dos Apóstolos não oculta isso. E comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Isso está citado na Bíblia como sinal de cristianismo. Há um provérbio cristão, ou há um provérbio entre os cristãos que diz assim: crente não bebe, mas come. Esse de fato é o costume nos Estados Unidos, é o costume na América Latina. O provérbio tem seus motivos, mas é interessante pensarmos em comer à luz da Bíblia. Há uma quantidade enorme de textos bíblicos que se ocupam com o tema do comer. Há um número surpreendente de narrativas acerca de Jesus, dizendo que Jesus realizava a comunhão, ensinando a partir da metáfora do estarem juntos, ou do estarmos junto com Ele à mesa, juntos com Ele à mesa. Lucas, por exemplo, olha só que interessante, reserva 1/5 do evangelho dele. O evangelho de Lucas, 1/5 do evangelho, fala sobre Jesus comendo, Jesus à mesa. Isso não é uma questão secundária na fé cristã. Nos evangelhos, o verbo comer, em Mateus, Marcos, Lucas e João somados, o verbo comer aparece em 76 textos. 90% das vezes ligado à comunhão de mesa de Jesus. Então, no Novo Testamento, aparecem as variantes do verbo comer, no grego, estien, phagen e trogen. 3 variações de comer em grego que aparecem continuamente no Novo Testamento. E essa importância, além de 1/5 do Evangelho de Lucas falar sobre Jesus comendo, a importância disso na Escritura fica muito clara quando a gente constata que o verbo comer aparece quantas vezes no Evangelho? 76. Enquanto o verbo ensinar, didasken, só é encontrado 55 vezes nos Evangelhos. Os 4 Evangelhos falam mais o verbo comer do que o verbo ensinar. 76 vezes comer, 55 vezes ensinar. Antes de avançar, e agora nós entramos em alguns aspectos confrontadores do comer. E não apenas do comer, como veremos mais à frente. Antes de avançar, relembrando algumas verdades bíblicas que nós já ouvimos aqui, é preciso ficar bem explícito, bem claro o seguinte. Primeiro, essa mensagem não deve ser vista simplesmente como uma mensagem, por exemplo, sobre obesidade. Há obesidade que é agravada por questões hormonais, por questões genéticas. Excesso de peso pode estar ligado a patrimônio genético da pessoa. Pode estar ligado, sim, a maus hábitos alimentares. Pode estar ligado a disfunções endócrinas, aquelas glândulas que secretam hormônios e outras substâncias que regulam determinadas funções do organismo. Então, essa não é uma mensagem necessariamente sobre obesidade. Segunda verdade, essa não é uma mensagem para se falar de bons ou maus hábitos alimentares. Há pessoas que são obesas não por comerem muito, mas por comerem errado. Então essa mensagem não é para se falar sobre comer mais gordura e açúcar do que comer frutas e hortaliças. O objetivo do sermão não é este. Voltando, esta é sim uma mensagem voltada para excessos, para, por exemplo, comer-se além do que se deveria. Algo além do saciar a fome de que quem come como quem cultua a Deus, porque a Bíblia vai apresentar o comer como ato de culto.
Numa pessoa saudável, uma pessoa que não esteja vivendo à custa de medicamento ou de aparelhos, a comida precisa ser desfrutada só enquanto ainda houver fome. O que comemos além da fome ou da saciedade saudável não deveria ter sido comido por nós. Gula. Gula é um pecado citado na Bíblia e é o desejo exagerado por comer e beber. Gula está relacionada a egoísmo humano. É querer comer sempre mais, não se contentando com o que já se tem. É uma forma de cobiça. Temperança é uma virtude, diz a Bíblia, temperança ou moderação, que produz contentamento e controla, inclusive, a gula. Então, falando sobre gula, a partir desse instante da mensagem, primeira verdade, em um ponto é esta aqui. Deus fez os alimentos para o nosso deleite, mas o deleite deve ser limitado à necessidade e não à necessidade. Necessidade é o mesmo que tolice, é coisa do nécio. O dicionário Pribeirão usa termos até mais pesados que eu não vou usar aqui para falar de necessidade, porque são desnecessários. O deleite é limitado pela necessidade, não pela necessidade. Eu quero ler para vocês alguns textos da mais alta seriedade que falam sobre gula. 1 Timóteo capítulo 4, de 1 a 5. O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas, pessoas cuja consciência está morta, como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Essas pessoas ensinam que é errado casar e que é errado comer certos alimentos. Mas Deus criou esses alimentos para que aqueles que creem e conhecem a verdade os comam depois de terem feito uma oração de agradecimento. Então eles olham para o alimento, se deleitam com aquilo que virá, poderão comer com a bênção de Deus e dão graças. Verso 4 de 1 Timóteo capítulo 4. Tudo que Deus criou é bom e portanto nada deve ser rejeitado. Que tudo seja recebido com uma oração de agradecimento. Porque a palavra de Deus e a oração tornam todos os alimentos, e aqui evidentemente Paulo está se referindo àquilo que alimenta. A palavra de Deus e a oração tornam todos os alimentos aceitáveis a Ele. Deus criou coisas para o nosso aprazimento, para o nosso deleite. São recebidas essas coisas com ações de graças para o nosso prazer, para a nossa alegria. Dentro disso, os alimentos devem ser consumidos para a glória de Deus. Estamos em dias em que muitas pessoas estão passando muito tempo em casa. E aqui vai um alerta. Não é porque se está passando muito tempo em casa que a gente dará vazão aos impulsos da carne indomavelmente. Tempo em casa não é tempo para pecar. É tempo para continuar buscando ao Senhor. Amém? 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Portanto, quando vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Nós temos então mandamento sobre comer e beber. Se for comer, se for beber, faça isso para que Deus seja glorificado. Faça isso de modo que você esteja, daqui a pouco eu vou explicar esse ponto, à mesa com Jesus. Esse é o título da mensagem. Faça isso como quem está à mesa com Jesus e como quem permanecerá à mesa com Jesus. Para entendermos o que vem agora, vamos para um conceito-chave: mesa. Mesa é um dos elementos-chave da comunhão de Cristo. Em todas as culturas e até no reino dos céus, comer juntos, partilhando, interagindo, é ato de comunhão e é ato de cura.
Claro, no reino dos céus não cura, porque lá a cura já terá acontecido ao entrarmos. Mas é ato de cura, é ato de comunhão comer juntos. Talvez a cura que muitos de nós precisamos esteja mais em compartilharmos à mesa palavras do que em comermos com descontrole ou comermos em silêncio. Já falo sobre esse comer em silêncio. Num passado não muito distante, e aqui haveria irmãos que poderiam assentir dizendo: exatamente, pastor, eu vivi essa fase da história. Num passado não muito distante, comer à mesa estava associado a ficar em silêncio. As pessoas, ao sentarem à mesa, não podiam conversar, tinham que ficar caladas para fazerem a refeição. Quem é desses dias aí? Quem é dessa época? Temos alguém? Esse é um costume absolutamente estranho ao Novo Testamento. Para o Novo Testamento, comer, estar junto em comunhão à mesa, é sinônimo de alegria profunda e interação. A Bíblia não conhece esse comer em silêncio à mesa. Lucas 15, por exemplo. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão ou no dedo, e alparcas nos pés. O pai está falando isso em relação ao filho que tinha se tornado um filho pródigo. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. O banquete na Bíblia, o comer à mesa, o comerem juntos, é algo vinculado à celebração. É interação, é alegria. Mesa é então esse comer em comunhão. Não se está falando necessariamente do objeto mesa, mas é o comer em comunhão, o comer juntos. Vamos pensar de novo então na gula. Gula, o comer sem precisar, o comer além do necessário, o comer não para viver, mas o viver para comer. Gula, ou afeição excessiva à bebida, ou a comprar sapatos, ou a comprar roupas, ou a comprar perfumes, ou todas essas compulsões, elas são formas imaturas de se lidar com a vida. Eu vou falar especificamente sobre gula. A gula pode ser uma postura primitiva, uma postura não amadurecida da fase oral. É estar ainda na fase oral. Pode ser uma tentativa permanente, perene, de se descobrir o mundo pela boca. A vida foi reduzida a lábios e língua. É uma redução muito drástica. A percepção do mundo é isso aqui, se dá aqui. Aqui eu descubro o mundo. Em 2013, pregando vários domingos pela manhã, nossa igreja naquele ano tinha cultos pela manhã, uma série de mensagens sobre a construção do novo homem, como se forma o novo ser humano em Cristo Jesus, sobre o processo de amadurecimento da nova criatura em Cristo. E depois, em 2016, nós voltamos a alguns pontos daquela série de mensagens de 2013. Foi dito aqui acerca das 4 características ou dos 4 elementos organizadores do psiquismo, de acordo com a lógica do espírito. Essa é uma obra do pastor James Lodar, Desenvolvimento Humano na Lógica do Espírito, uma obra-prima da teologia, da sociologia e de outras áreas. Ele era um polímata, um homem muito culto em diversas áreas do saber. Ali, James Lodar fala sobre os 4 organizadores do psiquismo e diz que são boca, face, angústia e não. Os 4 elementos organizadores. Lá atrás, em 2013, nós vimos essas coisas exaustivamente. Hoje, nós precisamos voltar a atenção para esse primeiro organizador do psiquismo, agora de modo bem sucinto, a boca. Nos 3 primeiros meses da vida, um bebezinho se organiza, psiquicamente falando, através da boca. A boca
é a porta pela qual o bebê recebe sobrevivência, ele adquire os meios para viver. Mas não é apenas isso. Ali ele incorpora o mundo por meio de vários reflexos, por meio de várias ações. Ele suga, ele sente gosto, ele sente seio, presença humana, ele sente outras partes do corpo materno, ele sente objetos, tudo vem para a boquinha, tudo ele quer experimentar com a boca. O objetivo primeiro, claro, é garantir a sobrevivência. Mas a relação do mundo através da boca, no bebê, nos 3 primeiros meses da vida, é muito maior, porque a boca começa a fazer, de um modo muito primitivo, o que o ego, no final da história, vai acabar fazendo de forma mais complexa e sofisticada por toda a vida. Vai servir ao instinto de sobrevivência e de satisfação. O bebê não apenas vai ingerir comida, ele quer ingerir o mundo, para que o mundo faça parte dele. Depois o ego vai fazer isso de forma muito mais complexa, né? Puxando coisas, acariciando, beijando, abraçando, falando, ouvindo, etc. Agora é pôr na boca. É assim que o mundo vem a mim e eu vou ao mundo. É a boca. Um grande pediatra cristão, psicanalista e pediatra, médico pediatra, psicanalista e psiquiatra, Winnicott. Ele foi, por 2 mandatos, presidente da Associação Britânica, ou da Sociedade Britânica de Psicanálise. Ele afirma o seguinte: a alimentação da criança é uma questão de relação. Mãe e filho estão ali interagindo, construindo o relacionamento por meio da nutrição. É ato de pôr em prática a relação de amor entre 2 seres humanos. É relação, muito mais do que apenas sugar leite. Ou seja, nutrição, em outras palavras, para o bebê é prática de uma relação de amor. É um corpo se doando para outro corpo carente. E lá atrás nós vimos que Jesus se serve justamente desse conceito que está registrado em nós, para dizer na ceia: isto é o meu corpo. A realidade de que é de um corpo humano que primeiro nós vivemos, isso está registrado em nós. Jesus faz referência a isso na ceia. Por volta dos 3 meses de vida acontece uma mudança significativa para tudo que vai vir depois. O bebê sai do padrão fisiológico, o mundo que é assimilado pela boca, para o padrão relacional a partir da face. Agora ele enxerga claramente a face de sua mãe, e a partir daí ele se descobre da raça humana. A face, não mais a boca, a face passa a ser o centro instintivamente buscado pela criança, o centro do ser uma pessoa. Então a gula pode ser uma postura não amadurecida da fase oral. A pessoa ainda está lá, descobrindo o mundo pelo paladar. Mas a gula pode ser outra coisa. Ela pode ser uma tentativa de substituição, fazendo da comida não uma fonte de descoberta, mas mesmo a fonte primária de prazer. E aí o impedimento à comunhão profunda com os irmãos. Porque a gula rouba do momento de comer, da comunhão de mesa, ela rouba a reflexão, ela rouba a partilha, ela rouba a interação profunda, porque a interação com a comida é o centro do momento. A gula rouba a interação com o próximo, a gula rouba a interação com Deus. E Paulo vai falar justamente sobre isso. Em 1 Coríntios capítulo 11, entram os textos seríssimos sobre gula. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Chegam primeiro alguns irmãos,
O banquete de comunhão está servido, eles vão lá e comem com os seus clãs familiares, com a sua família terrena, eles comem a ceia, não como família cristã, eles comem como família terrena. Quem chegava cedo, muitas vezes chegava em grupo familiar, em clã. Paulo diz, eles não estão comendo a ceia de Cristo, eles estão comendo a ceia do seu clã. E assim, Paulo diz, um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei. Um exegeta chamado Ney Brasil, brasileiro ele, Ney Brasil Pereira, ele conta para nós que durante a refeição de Páscoa, o chefe, ou da casa, ou do local onde se estava celebrando a Páscoa, ele molhava um pedaço de pão numa mistura chamada charoset. Era maçã, pera, nozes e vinho tinto. Ou, outra fórmula possível eram nozes, amêndoas, tâmaras, canela e vinho. O responsável molhava o pão nessa mistura, que não era tão líquida assim, ela era densa, e oferecia esse pão a cada um dos convidados. Começava por uma pessoa, evidentemente, e até a última pessoa convidada, como um sinal de afeto. Esse era o costume judeu na celebração de Páscoa. Esse mesmo exegeta, Ney Brasil Pereira, vai dizer o seguinte: isso dá um caráter notável ao gesto de Jesus, partindo um pedaço de pão e oferecendo primeiro a quem na ceia? A Judas Iscariotes. Aquilo para um judeu era manifestação de afeto, de carinho. Era, diz o exegeta, o último apelo do grande amor de Jesus. Eu te dou de comer. Jesus toma o pão antes de ir para a cruz, serve aos discípulos, fica subentendido, olha só, hein? Fica subentendido que Jesus então vai fazer a mesma coisa com os demais. O primeiro é Judas, não o único, porque esse era o costume. Judas sai, Jesus segue servindo, mostrando o seu afeto, mas o que acontece aqui é que Jesus primeiro serve Judas Iscariotes. O pão de Jesus é dado até ao inimigo. Para Jesus não é inimigo, porque Jesus o ama. O pão de Jesus é dividido até com o inimigo. O pão do guloso não é dividido sequer com o irmão. A gula impede a partilha. Farinha é pouca, meu pirão primeiro. Independentemente do que origina a gula, pastor, eu estou notando uma certa tensão na igreja hoje, não sei porquê. Um certo desconforto. Mas Paulo diz, eu preguei a vocês todo o evangelho. Eu não omiti nenhuma parte do evangelho. Não preguei só aquilo que era interessante ouvir, o que era agradável ouvir, o que faria vocês darem glória a Deus, aleluia. Preguei todo o evangelho. Independentemente do que origina a gula, e pode haver, claro, fundos psíquicos aí. Eu como para ser maior. Pode? Para ser alguém no mundo, para ser notado. Eu como para afogar minha tristeza, ou eu bebo para afogar ali minhas mágoas. Independente do que origine a gula, ou a bebedice, ou a compulsão para comprar, etc, etc. O grande problema é que, de um modo geral, essas coisas não são mais tratadas como aquilo que efetivamente são. Elas não costumam ser tratadas como pecado.
ninguém, eu pelo menos nunca vi, ninguém pedir oração para deixar de comer mais do que deveria. Eu nunca vi esse pedido de oração. Qual é o seu pedido de oração? Meu pedido de oração é eu parar com a compulsão de comida. Porque eu não posso ver uma panela, eu tenho que chegar até o fundo. A glória é ver o fundo dela. De um modo geral, se trata a gula como se fosse algo absolutamente aceitável. É apenas uma opção de vida. É só um modo de viver. Não é pecado, não. Em dias como os nossos, de uma sociedade que é doente, olha o problema, e que não apenas é doente, mas é intratável, uma sociedade doente e intratável, em dias nos quais toda análise séria é taxada de preconceito, até a obesidade derivada do pecado da gula, nessa sociedade doente, é quase uma virtude. Porque é uma sociedade que não quer tratamento. Não quer que o pecado seja chamado de pecado. Quer dar um outro nome para o pecado. Nesse ponto, mais uma vez, a gente precisa ressaltar que todas as formas de excesso, comer, beber, excesso no cuidado com o corpo, viu? O narcisismo, né? Aquele culto ao corpo. Excesso na compra disso ou daquilo, roupa, sapato, o que quer que seja. Item de decoração para casa, o que quer que seja. Toda forma de excesso é a carne exaltando a carne e não dando glória a Deus. Excessos são pecado. Em geral, quando o guloso quer comer menos, olha só, aqui eu estou falando do guloso que é mais fácil de a gente visualizar, mas não apenas esse problema. Quando o guloso quer comer menos, ele apenas procura, por exemplo, um nutricionista ou uma nutricionista para fazer uma reeducação alimentar. Não se pede perdão a Deus, não há arrependimento. A coisa não é tratada como pecado costumeiro. Mas a Bíblia trata como pecado. Aliás, perguntemos, como Jesus tratou os excessos? O que Jesus falou sobre isso? A fala de Jesus é extremamente séria. Jesus não se excusou desse assunto. Lucas capítulo 21, assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará essa geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Jesus está falando sobre a volta do Senhor, a volta dele mesmo. Cuidado, que no dia da volta, seja ela pela nossa morte ou pelo aparecimento de Jesus nas alturas em glória, cuidado para que nós não sejamos encontrados glutões, embriagados, materialistas. Cuidado, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Aleluia. Cristo primeiro apresenta os excessos como coisa do coração. Diga comigo, coisa do coração. Primeira fala de Jesus é esta. Os excessos são coisa do coração. A questão é aqui, diz Jesus. Glutonaria, embriaguez, ansiedade, por comprar isso, por ter aquilo, por tal e tal coisa, porta, o que quer que seja. Essas coisas são citadas por Cristo como busca de sentido para a vida,
em matéria, ou nós diríamos materialismo. Primeiro, Jesus diz que isso é coisa de um coração preso ao mundo material. Depois, Jesus diz que isso é impedimento à consagração da vida a Deus e da espiritualidade. Impede? Impede. Sim, Jesus diz que impede. Cuidem-se para que vocês não sejam pegos nisso, porque quando o Filho do Homem aparecer nas nuvens em glória, vocês não conseguirão permanecer de pé diante dele. A partir disso, nós precisamos olhar para a fala apostólica. Os apóstolos vão tratar, então Jesus diz que a gente tem que cuidar nessas áreas para não ser pego de surpresa na sua volta. A gente precisa olhar para a fala dos apóstolos e entender que eles veem glutonaria e outros excessos como manifestação de paixão idólatra. O cristianismo apostólico olhará para esses excessos por causa disso. A doutrina católica vai chamar a gula de um dos 7 pecados capitais. Pecados da mais alta gravidade, que diretamente estão ligados à salvação. Os apóstolos vão dizer que essas coisas estão ligadas, os excessos estão ligados a uma paixão idólatra. São manifestação carnal de paixões idólatras. Comida pode virar ídolo. Comida pode virar Deus. Comida pode virar prisão. É o que Paulo está dizendo agora, por exemplo, em Gálatas capítulo 5. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, fingimento, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, autocontrole. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Essas compulsões da carne foram para a cruz. Agora presta atenção. Pastor, a mensagem está me constrangendo aqui, pastor. Essa mensagem é toda para mim. Aleluia. Porque a nossa carne precisa ir para a cruz todo dia. Amém. É isso mesmo. Que a palavra nos constranja. Porque nisso há cura e libertação. Pedro vai dizer, 1 de Pedro capítulo 4, então nós lemos Paulo em Gálatas capítulo 5, Paulo taxativamente dizendo que não há salvação para quem pratica excessos, para quem vive nos excessos, não tem como. Pedro vai dizer em 1 de Pedro capítulo 4, a partir do verso 1, ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta nesta carne ou na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando lá atrás, dissoluções, ou vida desregrada, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Olha isso. E acham estranho, Pedro diz, aqueles com quem vocês viviam nesse modo de vida apartado de Deus, acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos.
Porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Eu estava olhando para essa questão do descontrole no comer, no beber, e fui suspeitando, olhando especialmente para esse texto de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 4, verso 3, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Eu comecei a suspeitar que glutonaria e bebedice estivessem próximas à idolatria por transformarem bebida e comida em deuses. Minha suspeita se tornou realidade quando voltei para o famoso texto de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versos 18 e 19. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo está falando aqui sobre observadores da lei mosaica, judaizantes que achavam que pelo cumprimento da lei alcançavam salvação e não por meio de Cristo. Volto à leitura. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Preste muita atenção. Qual o sentido mais preciso, historicamente falando e contextualmente falando, então, qual o sentido mais preciso desta expressão paulina, cujo Deus é o ventre? Paulo está se referindo, no contexto, ao fato de as regras dietéticas do Antigo Testamento, as observâncias alimentares do Antigo Testamento, para muitos judaizantes ocuparem o lugar central na religião. Paulo está dizendo, objetivamente nesse texto, que a atenção excessiva que algumas alas do judaísmo deram ao comer, ao não comer, às leis dietéticas, essa atenção excessiva sobre comer ou beber isso ou aquilo, transformou ventre em Deus. O Deus desses judeus que estão fissurados no tema da comida e da bebida, fissurados no tema da comida e da bebida, o Deus deles não é Adonai, o Deus deles é a barriga. Porque se obedece às regras dietéticas está salvo, se não obedece às regras dietéticas está perdido. Essa é, no contexto histórico, precisamente a afirmação de Paulo aqui. Só que, por derivação, Paulo está afirmando que se meu ventre, se o meu comer e o meu beber me aparta de Deus, me aparta de Cristo, por se tornar isto uma coisa que me faz inclusive quebrar os mandamentos de Deus, indiretamente Paulo está dizendo que meu ventre tornou-se então meu Deus. Esse não é o sentido primeiro do texto, historicamente falando. Esse é um sentido secundário. A pergunta que a gente precisa fazer ao final dessa breve explanação, porque ela ainda é breve, sobre a prisão dos excessos, seja o comer, seja o beber, seja o que for. A pergunta que nós precisamos fazer é: como ser liberto disso? Porque isso é assunto para a libertação. Isso é pecado para ser confessado, para ser trabalhado em oração, frequentemente. Lembrando que há casos de distúrbio hormonal, isso foi falado no início da mensagem, nem todo caso de obesidade é por excesso, e a mensagem não é contra a obesidade, a mensagem é contra excessos, estamos juntos no raciocínio. Ok? Como ser livre dos excessos? Voltemos a coma à mesa. Então vamos dizer isso juntos? Comer à mesa. Disse a vocês que o comer à mesa não é referência ao objeto mesa. Ninguém está falando aqui de um objeto de madeira, de metal, de vidro, que for, para você sentar em volta e comer. Não é isso. Meu orientador no mestrado foi Rodolfo Guede Neto. A tese de doutorado dele
intitula-se As Comunhões de Mesa de Jesus. Ele só escreveu sobre o comer, à luz do Evangelho. Dr. Rodolfo diz na tese haver em Jesus, cito fala dele, a construção de mesas em torno das quais as pessoas possam se reunir ou podem se reunir para saciar a fome de pão e a sede de comunhão. Dr. Rodolfo olha para isso e vê o que ele chama de um espaço embrião. Um espaço embrião. Porque à mesa com Jesus comem pecadores, comem mestres da lei, comem ricos e pobres, comem judeus, não judeus. Dr. Rodolfo olha para isso e vê um espaço embrião para a desconstrução das barreiras sociais, econômicas, políticas, culturais, religiosas, com vistas a uma reconciliação universal. Jesus come com todos para que todos sejam um. Mas Jesus vai dizer qual é maior. Então a gente está vendo o comer à mesa como estar na comunhão juntamente com Jesus. Jesus vai dizer qual é maior, quem está à mesa sendo servido ou quem serve à mesa. Ele mesmo responde, porventura não é quem está à mesa, quem está sendo servido não é maior, pois no meio de vós eu sou como quem serve à mesa. Estou lendo Lucas 22, verso 27. Nesse texto, Jesus resume todo o seu ministério, sintetiza todo o seu ministério em um símbolo. Ele diz, eu sou um homem servindo à mesa. Esse sou eu. Todos vocês que recebem meus ensinos, recebem minhas libertações, meus milagres, Jesus diz, todos vocês estão sentados à mesa e eu estou servindo. Se esse é o resumo da vida de Cristo, se é isso que Cristo diz que é seu ministério, qual seria então o resumo da vida dos discípulos de Cristo? Os seguidores de Cristo, então, abrem mão do serem servidos e eles passam a viver uma vida à mesa com Jesus, servindo ao mundo enquanto são servidos por Cristo. Eles comem da comida do Senhor e compartilham essa comida com o mundo faminto. Quando nós estamos conversando, então, estamos compartilhando com as pessoas o que quer que seja, somos pessoas à mesa com Jesus. Quando como, literalmente, sentado à mesa ou não na minha casa, com os meus familiares, como quem está à mesa com Jesus, pronto a servir. E se eu precisar ser o último, serei. Se o mestre veio para servir, quanto mais eu. Primeira maneira de vencermos os excessos, dispormos-nos a compartilhar absolutamente tudo. Nós, como discípulos de Cristo, somos pessoas servindo à mesa. Compartilhe tudo, disponha-se a servir e a compartilhar tudo. Doe excesso de roupa, doe excesso de comida, doe excesso de bebida, dê para ser liberto. Dê. A ação de Zaqueu depois do encontro com Jesus é cura, é libertação. Reparto os meus bens, Senhor. Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicadamente. Entrego metade dos meus bens aos pobres. Isso é libertação. Doe. Transforme isso numa disciplina de vida. Vença os excessos compartilhando. Seja alguém à mesa com Jesus. Ele é o servo e nós o imitamos. Ele, Senhor, serve, nós serviremos também. Segunda verdade,
prepare-se para a eternidade. Que é isso, pastor? Vamos nos lembrar que a vida no reino de Deus é comparada com vida em torno da mesa com Jesus. É o banquete da salvação. Jesus mesmo fala várias vezes sobre isso, referindo-se à salvação como um banquete. O ato de comer dos discípulos de Cristo não é apenas um símbolo de comunhão eterna, ele é mesmo um ensaio para a comunhão eterna. Comermos juntos, bebermos juntos, vestirmos, isso tudo é algo que viveremos de uma forma que nós não sabemos como. Essa é a verdade. Porque a Bíblia não se prende a matar nossa curiosidade nesse assunto. É algo que nós viveremos juntos, em perfeita unidade, nos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Sempre que comer, faça isso como quem come à mesa na eternidade. Nós estamos nos preparando para isso. Aí, pastor, ajuda, clareia uma pergunta que a gente precisa fazer pensando na eternidade. Na eternidade, vamos supor que você está à mesa literalmente com Jesus. Está lá um banquete maravilhoso servido. Ele mesmo disse: como desejei tomar convosco desse fruto da vide, até que ele se complete no reino de meu Pai. Como eu quis participar dessa última ceia com Jesus, com vocês, ele diz. Ok, imagine uma mesa farta agora. Eu, claro, imaginaria um leitão. Não sei se vai ter leitão na eternidade, porque vocês sabem, eu amo carne de porco. Pense comigo. À mesa com Jesus, daríamos mais atenção a Cristo ou ao cardápio? Sempre que comer, faça-o como quem faz à mesa, na eternidade. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Claro, aqui uma figura. Mas se nós pensarmos na figura como realidade no reino, Jesus será o centro das atenções. A comunhão será o centro das atenções. E não o cardápio em si. Em terceiro e último lugar, para sermos libertos de todo excesso, glutonaria, bebedice, excessos outros que, de acordo com a Escritura, quem pratica tais coisas não entrará no reino dos céus. Encaremos os excessos ou a prática deles, da glutonaria a todos os outros, como pecado. Encaremos essas coisas como pecado. Usemos de todos os meios para vencer essas coisas, incluindo confissão a Deus e a um irmão. A prática de diferentes tipos de jejum, enquanto se enche da Bíblia, é benéfica. Em casos extremos, a busca de auxílio específico de um conselheiro é útil. Agora, preste muita atenção na sequência final da mensagem. Jejum. Jejum como prática ascética, como autocontrole. Eu quero exercer controle sobre a carne. Jejum apenas como sendo isso, pode ser tão danoso quanto a gula. A gula, a bebedeira e outros excessos mais, são conformação ao pecado.
eu não consigo mesmo, eu tenho uma fraqueza nessa área, eu nem vou lutar porque eu sei que eu vou perder. Então houve uma conformação com um pecado, ou uma conformação com uma fraqueza. O ascetismo é o inverso, mas é pecaminoso. Ele é uma presunção de força. Isso é pecado. Eu consigo dominar a minha carne. Se o jejum for apenas isso, ele pode incorrer num problema: acentuar a vaidade do coração humano. O ideal é que ele seja acompanhado de oração e leitura bíblica. O jejum, dentre outros benefícios, afirma sim, se for acompanhado da oração e da Bíblia, afirma sim o poder da vontade contra a compulsão, contra os impulsos. Ele se torna, sim, uma recompensa de autodomínio, mas o perigo é o orgulho. Ele é útil para dar à vontade o controle sobre a paixão, mas isso só é útil se ele se submeter à grandeza de Deus. Não se vence a glutonaria pensando em comida, por exemplo. Vence-se a glutonaria povoando-se a mente com a palavra de Deus. Não se vence bebedeira pensando em bebida. O vinho tal, o suco tal, sei lá o quê. Filipenses capítulo 4, verso 8, é uma instrução poderosa para vencermos os excessos. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Todo vício, toda compulsão, todo desregramento cria brecha moral. Pastor, é só uma coisa de comer. Não, nunca é. Todo vício cria brecha moral. Já falei aqui no passado várias vezes contra isso, ou sobre isso. Eu já vi pessoas falando contra, e está certo, falar contra o excesso de bebida alcoólica, claro que isso é errado. Mas eu nunca vi ninguém falando contra excesso de refrigerante. O viciado em Coca-Cola, ele é tão viciado quanto qualquer outro viciado. Isso cria uma brecha moral. Isso abre um precedente para que qualquer outra coisa possa dominar o coração. O problema do vício não é o objeto em si. O problema do vício é a inversão da posição. O homem feito para dominar, agora é escravo. Esse é o problema de qualquer vício, essencialmente. Seja ele qual for. Todo vício cria uma brecha moral. Ou seja, se uma pessoa dominada por qualquer tipo de excesso apenas busca um auxílio profissional e não entende a coisa como uma brecha moral e espiritual, vai até poder sair desse pecado costumeiro, com o auxílio de um profissional, mas vai cair no outro. Porque a brecha moral está lá. A falha em se submeter à vontade de Deus não foi vencida, ela só vai ser substituída. Então, como terceiro item necessário à libertação de todos os excessos, encaremos os excessos como o que eles de fato são: pecado. Amém? Amém. Confessai as vossas culpas, diz Tiago, uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. Sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Por favor, fique de pé no seu lugar.